E vamos falar do Santos, que está de folga nesta segunda-feira, depois de levar mais uma cacetada no Campeonato Brasileiro. Foi neste domingo uma derrota lá em Porto Alegre para o Grêmio, o todo-poderoso Grêmio, que venceu o Santos por 1-0, numa participação de toda a zaga defensiva do Santos. Começou lá pela esquerda e terminou lá na direita. Meu Deus do céu. Claro que a gente fala todo poderoso Grêmio, com todo respeito ao Grêmio, a história que o Grêmio tem, porque é sim todo poderoso, que tem até o hino deles lá, o Imortal, mas olha, eu não quero deixar a torcida do Grêmio muito contente não com o que eu vou falar aqui, mas a gente tem que falar. Vocês podem padecer muito com esse Grêmio dentro do Campeonato Brasileiro, hein? Se o time do Grêmio é aquele time que jogou com o Santos ontem, olha, vai ser meio complicado para vocês também. Embora que vocês podem olhar aqui para mim e falar assim, pô, mas nós ganhou de vocês. Ganhou sim. Mas o time de vocês é tudo isso não. Se não é aquela participação da zaga defensiva do Santos ali, começando lá da esquerda, passando por todo mundo, chegando na direita e voltando para o meio de novo, não sei não se vocês tinham ganhado esse jogo ontem. Mas, como se diz, futebol é assim mesmo. Futebol é desse jeito. Às vezes você não faz lá na frente e leva lá atrás. E o duro que o Santos, às vezes, está levando uns gols que, meu Deus do céu, parece que está assim, pondo na caixinha, embrulhando com aqueles pacotes mais bonitos que tem para embrulhar um presente e está levando de bandeja para os adversários. Que coisa, os caras não estão nem fazendo força para fazer gols. O Santos prepara e eles fazem. Que coisa, que situação do meu Santos. E o duro, o mais triste ainda, o mais. Olha, não dá para você acreditar. Não dá para você acreditar que eu estou vendo pessoas já pedindo a cabeça do treinador Kleber Xavier. Ah, não. Aí é brincadeira comigo. Aí é de zoeira mesmo comigo. Meu pai do céu. Que coisa. E vejo pessoas grandes falando, já pedindo a cabeça do treinador. Ah, tenha santa paciência. Tenha santa paciência com um negócio desse. Eu não aguento mais isso aí, não. Meu Deus do céu. Olha aí, ó a notícia, olha a notícia. Pedro Caixinha aciona o Santos na FIFA e olha, e quer os 15 milhões dele. Ele não abre mão dos 15 milhões. Por isso que eu já disse aqui outro dia aqui. É uma profissão que ela está em alta no futebol brasileiro. A profissão de treinador de futebol brasileiro. Você, se você tiver um bom empresário e você puder fazer um contrato, um contrato só no ano, você pode ter aí 2 anos de garantia, como se diz, salarial por mês. Todo mês você vai receber. É o caso dos treinadores. Aí, ó, Pedro Caixinha, e com razão, assinou o contrato, tem o direito, ele tem que ir atrás. Agora, o Santos pagou? Não pagou. Fez a rescisão dele na CBF? Fez. E a CBF aceitou? Aceitou. O Santos fez. Registrou o outro. Tá lá. Vamos ver. Porque já tem gente pedindo a cabeça do Kleber Xavier. Já tem gente já querendo adivinhar o que vai acontecer com o Kleber Xavier. Essa é a realidade. E já estão querendo tirar o cara lá do Santos. 2 jogos. 2 jogos. Hoje, segunda-feira, está fazendo 8 dias que ele na terça-feira ele chegou no Santos. Quer dizer, vai fazer 8 dias amanhã e já estão detonando o cara e falando que o cara não é bom. Não dá para você acreditar. Não dá para você acreditar num negócio desse. Que coisa que está o Santos. Que fase difícil que está vivendo o Santos. Meu Deus do céu. Portanto, Pedro Caixinha vai acionar, ou já acionou o Santos na FIFA. Agora vamos ver como que vai ser. O Santos quer pagar parcelado dentro do tempo de Marcelo Teixeira como presidente do Santos. Agora a gente não sabe também se ele vai querer se reeleger de novo. Aí o Pedro Caixinha está enrolado. Vai ter que esperar ainda mais 3 anos para frente. Mas é claro que a gente só brincando, porque deve ser aí só enquanto ele é o presidente agora nesse mandato aí. E aí tivemos também o Gabriel Bom Tempo,
que, olha, estendeu o seu contrato até o fim de 2028. Ele que já tinha estendido o contrato dele até 2027, final de 2027, mas aí ele acabou renovando de novo e estendendo o seu contrato e vai até o final de 2028. É isso aí. Tem que procurar segurar os meninos. Dizem que é para ver se na hora de vender pega mais dinheiro. Mas é aquela coisa. Os caras chegam, faz a primeira proposta e os caras vão embora. Aquelas propostazinhas assim, pequenininha que os torcedores do Santos já conhecem e já sabem como que funciona. O moleque ali, ele se desponta e aí vem as carretinhas, não é nem as jamantas, é aquelas carretinhas de trator, encosta ali com um dinheirinho ali e deixa para o Santos e vai embora. É desse jeito. E aí tivemos aquela notícia chata, aquela notícia ridícula do futebol, essa tal de injúria racial aí, sabe? Racista. E aconteceu com o Miguelito lá no Paraná. Parece que já foi liberado, mas vai ter que responder processo, aquelas coisas. Que coisa que a gente nem deve estar falando aqui, só dar uma notícia. Mas é chato, né? Um negócio chato dentro do futebol que, meu Deus do céu, né? É ridículo. Mas, como se diz, vamos falar desse Santos que, olha, ontem eu lembrei daquela frase lá do Kleber Machado na Fórmula 1 lá. Hoje sim, hoje sim. E eu falava ainda pro Nel, pro Antônio lá, assim, o Santos hoje tem tudo para vencer o jogo. Tá jogando bem o Santos. Tá jogando bem. De repente, a zagueirada apronta todo mundo. Todo mundo. Saiu lá da esquerda, passou lá para a direita, veio para o meio de novo, e aí o Grêmio fez a festa. Vitória do Grêmio. Que fase terrível que está vivendo o Santos. Agora, eu já escuto falar assim que o Santos tem que contratar. Já não é nem mais 2, é 3 zagueiros. O Santos tem que contratar 3 zagueiros. O cara falava isso aí o ano passado. Tem que contratar. Aí contratou esse ano. Contratou o Luizão, contratou o Zé Ivaldo, continua a mesma coisa. Olha, é claro que a zaga está dando umas borrefadas ali, que, pelo amor de Deus, tá demais. Tá demais. Mas essa história de zaga do Santos aí eu conheço de muito tempo. Ó. Eu já falei aqui, eu já vi a zaga do Santos com Alex e André Luiz, e o Alex dar uma furada contra o Boca Júnior lá e dificultar o Santos aqui no Brasil. Aqui. Eu já vi o Santos com Márcio e Toninho Carlos ser dupla de zaga do Parreira na seleção, e de vez em quando eles davam umas pichotadas lá no Santos. Então, é difícil. Eu já vi a dupla de zaga Joãozinho e Neto em 78, que eram os grandes zagueiros ali do Santos ali, de vez em quando dava aquelas pichotadas. Então, parece que o negócio no Santos parece que é crônico, não tem jeito. Não tem jeito, de vez em quando os caras dão uma aprontada lá e você acaba ficando chupando dedo. Agora, o que tem que tomar cuidado também é o ataque do Santos. Tem que fazer gol também, meu amigo. Tem que fazer gols. Vocês têm preguiça de chutar. Vocês saem na frente do gol e não chuta. Só chuta quem faz gol. Foi assim que o Fluminense ganhou do Santos lá no último minuto, lá no Maracanã. O cara fechou o olho, deu o drible para dentro, fechou o olho, chutou e a bola desviou no Escobar e acabou fazendo o gol. Tem que chutar. O César Paulinho tem uma música que fala assim: chuta pro gol de bico lazarento. Tem que chutar, meu amigo, senão não faz gol. Aí fica complicado. Aí o jogo termina 0-0. Quando a defesa não entrega, que nem entregou ontem. Então, às vezes, o futebol, você tem que arriscar, você tem que ser mais ousado, você tem que chegar na cara do gol e olhar o goleirão e soltar o pé. Se não está entrando de um jeito, vai do outro. Mas não pode. Ontem o Tassiano ficou com a bola sambando ali na frente da área ali, enche o pé na bola. Mesma coisa do Soteldo, que para mim jogou muita bola ontem, foi o principal jogador da partida, o Soteldo ontem. Apesar do Santos ter perdido, foi o principal jogador da partida, foi o jogador que desequilibrou. Só que o Soteldo, ele tem que chutar. Teve aquela bola lá, uma bola que para uns dizem que foi
que ele foi tocado. Eu acho que não, acho que ele perdeu o controle mesmo e acabou caindo ali, e até passou o negócio para ver se estava impedido, já nem lembro se foi impedido, mas daquela bola ali você tem que chutar, se saiu na frente do goleiro você tem que chutar, porque a fase não está boa, não está entrando de um jeito, vai do outro, então você não pode perder tempo, você tem que chutar. Mas, voltando a falar do jogo, é como eu disse no pós-jogo, para mim o Santos fez um bom jogo, É claro que se a gente analisar que talvez o Kleber Xavier, não sei se ele acertou, como eu vi muito falando hoje também, do Luizão na lateral direita. Porque, vamos falar a verdade, o Luizão não é lateral direito. Ele não tem nem pinta de lateral direito. Ele não tem nem pinta. Ele tem pinta mesmo daquele zagueiro, de ser zagueiro. Pelo menos até o que ele demonstrou até agora. Eu vi o Luizão jogando ali em Rio Claro, que eu fui no jogo, é zagueiro, é aquele zagueiro, tem nada de lateral direito. Então, talvez essa mexida do Kleber Xavier, ele errou. Agora, nós não podemos dizer que ele errou com o Luan Pérez. Não. Para mim, ele deu uma chance para o Luan Pérez e tem que dar, tem que continuar dando. Eu acredito que o Luan Pérez tem que jogar ainda contra o Ceará. Ele não pode sacar, porque senão ele vai perdendo o jogador. Ele vai perdendo, não vai tirando a confiança dos jogadores, aí fica ruim. Então, ele tem que continuar ali dando confiança para o Luan Pérez, porque o Luan Pérez já provou no Santos mesmo que ele sabe jogar. Então, a gente escuta muitas coisas. Que nem ontem eu disse que, para mim, a hora que ele tirou o Escobar e tirou o Roleiser, ele deu aquela judiada no Santos. Segundo, na coletiva dele, ele disse que tirou o Escobar porque pediu, porque o Escobar estava meio chumbado ali para jogar. Talvez nem entraria jogando. E o Roleiser, não sei, ele disse que cansou, que o Roleiser baqueou, mas eu tinha segurado sim o Roleiser mais uns 10 minutinhos ali. Porque foi a hora que o Roleiser e o Soteldo começaram a se encontrar dentro do jogo. E o Santos estava bem no jogo. Não tinha por onde se dizer que o Santos ia perder aquele jogo ontem. Eu sinceramente, eu acreditava sim que o Santos venceria esse jogo. Mas eu acredito que na hora que ele tirou o Roleiser, ele baqueou o Santos. Ele deu aquela baqueada e aí o Santos acabou perdendo aquele ritmo de jogo que o Santos vinha e acabou o Grêmio naquela felicidade daquele atacante lá, acho que foi o Wesley, o Éder, Alisson, alguma coisa assim, pela direita lá, e o Kevson deu aquela bobeira, que já estão agora já querendo queimar o menino, porque o menino também entrou e foi infeliz nessa jogada, que não foi só ele, que toda a defesa do Santos. Então nós, torcedores do Santos, tem que ter um pouquinho também de senso na cabeça e começar a imaginar também o que é o futebol. O futebol não é do dia para a noite. O futebol não se faz futebol do dia para a noite. Você achar que você pega um jogador que ficou um ano parado e vai voltando ele aos poucos, que ele já vai chegar e já vai ser o grande Léo da lateral esquerda. Não é assim também. Nós temos que ter um pouco de paciência, nós temos que ter um pouco de raciocínio também. Não é assim também, porque senão, cada um que jogar mal ali, nós vamos ter que sacar. Nós vamos ter que sacar toda aquela defesa que jogou ontem contra o Grêmio. O negócio não é assim, não. Temos que ir com calma. Temos que ver os pontos positivos, o que teve o Santos ontem, apesar dessa falha. Eu vejo de outro lado, eu vejo que o Santos ontem já fez um bom jogo, e eu quero acreditar que esse treinador, que ontem eu vi ele na coletiva dele, e ele ainda está, como se diz, como eu disse aqui, ele não está perdido, ele está sabendo aonde ele está, eu acredito que ele pode sim dar uma ajustada nesse Santos agora, para essa semana, e quem sabe fazer um grande jogo contra o Ceará e vencer o Ceará. Então a gente tem que ir um pouco calma, porque se todos aqueles que for falhando no Santos for jogando mal e nós temos que ir sacando eles, não vai existir fardo de algodão que vai caber eles dentro, porque vai ter que tirar todo mundo praticamente. Aí é complicado. Então a gente tem que ter um pouco de noção, porque você já ouve muitos já pedindo a cabeça do cara. Não, porque esse aqui já não dá, porque esse aqui já foi. O cara chegou na terça-feira, jogou na quinta-feira contra o CRB, viajou no sábado para o Rio Grande do Sul, jogou ontem contra o Grêmio e nós já estamos sacando o cara do Santos. Aí é difícil.
aí é complicado. Não há Santos que vá se ajustar desse jeito para a gente imaginar num campeonato brasileiro aí mais, como se diz, mais direito para o Santos, porque esse daí não é o campeonato que nós estamos esperando para o Santos. Eu ainda acredito sim que o Santos vai se recuperar dentro do campeonato. Agora, tem que vir a vitória, tem que vir a vitória, tem que vir um jogo bom para que você possa. Quer dizer, o jogo bom já veio ontem, apesar da infelicidade do Santos ter perdido o jogo naquele lance, mas já foi um jogo bom. E aí você tem que aparecer essas vitórias para dar um pouco mais um clima diferente no Santos, para quem sabe aí a gente poder desfrutar jogos melhores do Santos e, como se diz, talvez torcer um pouquinho mais tranquilo, porque está difícil, está complicado. Agora, se nós também querer sempre fazer aquela panela de pressão por fora, os caras já tá com um Kengo desse tamanhozinho ali, ó, tudo já com medo, preocupado, já escuta falar que vai ter pressão daqui, pressão dali, meu amigo. Tem uns caras ali que tem um Kengo desse tamanhozinho, é fraquinho, eles não aguentam aquela pressão. O pino espana, aí é duro, aí é complicado. Mas, como se diz, vamos esperar aí que esse treinador aí, o Kleber Xavier, possa sim dar uma geral nesse Santos, dar uma ajeitada nesse Santos aí para durante essa semana e quem sabe o Santos poder fazer o grande jogo contra o Ceará, porque até agora a gente só enxerga derrota, só derrota. Entra num jogo é derrota. Quem sabe aí a hora que aparecer 2, 3 vitórias seguidinhas aí, a gente pode sim ganhar confiança e dar uma esticada no campeonato. É claro que se você olhar hoje e falar, contra o Ceará tá bem. Mas contra o Vitória lá em Salvador é isso. Mas contra o Corinthians nós vamos... Tem que parar com isso. Tem que pensar que o futebol cada jogo é um jogo. Claro que é. Cada jogo é um jogo. Mas a gente tem que ter noção também. Tem que ter noção. Porque se eu começar a imaginar qual que vai ser o jogo fácil dentro do Campeonato Brasileiro, eu não vou encontrar nenhum. Ou você acha que jogar com Juventude lá no Alfredo Jaconi é fácil? Ou você acha que jogar com o Cruzeiro lá no Mineirão vai ser fácil? Não tem jogo fácil. Você tem que estar bem dentro do campeonato para você poder tentar fazer um jogo mais fácil. E, de repente, lá na casa do adversário, mas não pode ser aquele gatinho esmiriguido, porque aí fica ruim. Mas tem que ser aquele gato mais rechuchudo e ir lá na casa do adversário tentar surpreender eles. Porque o Santos tem dificuldade de vencer fora da Vila. Claro que tem. Isso aí não é de hoje. Se puxar aí para trás, vocês vão ver. O que eu falo aqui é verdade. O Santos tem dificuldade, sim, de vencer fora da Vila Belmiro. Infelizmente. O Santos já deixou de ganhar campeonato aí, foi 2016, porque ele não conseguiu ganhar jogos fora da Vila Belmiro. E aí? Fica difícil. Você tem que vencer jogos fora da Vila. Então vamos torcer aí, esperar que o Kleber Xavier dá uma ajeitada nesse Santos e faz esse Santos vencer. Chuta de bico pro gol lazarento. Tem que ser assim, filho. Na frente do gol, fecha o olho. Se de peito de pé não tá indo, chapada não tá indo, aquela injeçãozinha, quem sabe que ela entra lá no ângulo lá e manda essa fase ridícula do Santos embora. Porque aquele chute do Schmidt ontem, se a fase é boa, ela tinha entrado no gol, mas a fase é ruim, ela saiu para fora. É assim, o futebol é desse jeito. Quando a fase está boa, você erra o chute, a bola vai dentro do gol, você erra o passe, cai no peito do cara. É tudo assim, futebol é desse jeito. Tem que ter confiança para jogar futebol. É o que está faltando no Santos. O Kengo dos caras não está funcionando direito. E o Kleber Xavier tem que dar uma geral, dar uma ajustada nos parafusos da cabeça desses caras aí, para que eles comecem a pensar e raciocinar melhor dentro do campo. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, ficam todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.